A Amanda quer saber se o impacto da força G também faz eles perderem peso durante a corrida. Força G está aumentando o quanto o piloto está sendo submetido a força de inércia. Posso falar assim, Marião? Não, mas para deixar força de inércia para deixar um pouco mais intuitivo. Sim. Né? Para deixar um pouco mais intuitivo. Eu deixo você fazer uma heresia maior e mais aceitável. Força centrípeta. Força centrípeta, boa. A minha opinião... Mas tem também na aceleração, principalmente na frenagem. Mas você faz esforço físico para suportar. Uma das questões nisso aí é o seguinte, o cara fica submetido, principalmente o pescoço, que hoje é a parte mais livre, né? Porque você já tá ali com um capacete e toda curva tem curva que o cara tá submetido a 3G, 3G 5G em algum. Silverstone chega a 5G. Então. Tanto que caras que são pilotos de Fórmula 1 e ficam um ano sem correr, pessoal, a primeira coisa que ele chega é o pescoço. Eles treinam o pescoço. Tangente. E isso desgasta o cara. Momento teacher aqui. Força G. Na verdade, só para explicar um pouquinho, né, até a Ana falou também quando a gente estava aqui, o próprio Clark também falou quando ele estava aqui, mas só para dar uma relembrada, a força G, na verdade, é quando a gente tem a relação da força da gravidade na atração do corpo em relação à massa maior, que no caso é a Terra. Então a gente tem como ponto de referência 1G, que é essa força com a qual a gente é atraído e se mantém preso no solo. A partir daí, a gente tem composições, que é massa vezes aceleração, né? E gera essa força que a gente... Gera um multiplicador, né? Gera um multiplicador do que a gente conhece como força a gravidade. Então, a gente tem uma referência, que é a força G, que é a gravidade. Que é a gravidade, que a gente está... Que é a qual a gente está submetido para poder ficar aqui sentado, em pé, andando. E à medida que você vai gerando acelerações, por exemplo, quando você está num carro, que você acelera um pouquinho, que você sente um pouquinho aquela pressão para te colocar... Cola no banco, né? Cola no banco, assim, você está com uma força positiva, que a gente diz, né? Que você está ganhando um vetor que está te empurrando para trás, vamos dizer assim, entre aspas. E quando você tem a negativa, que é quando você está fazendo uma frenagem e você está... todo o corpo tende a permanecer em movimento, né? A segunda lei de Newton. Então a gente tem essa questão de aceleração e desaceleração. E quando o carro está fazendo uma curva, um avião está fazendo uma curva, você tem uma componente dela muito forte, que a gente costuma chamar de força centrípeta, né? Ou centrífuga, que é pior ainda, né? Que você está jogando... Nunca fala em força centrífuga perto do Mário. Que tende a te jogar para fora, né? Ou seja, ela está exercendo uma força contrária à sua permanência no centro do movimento, né? Então, quando a gente fala de forças G, imagina o cara lá está correndo que é uns 300 por hora em alguns casos, 300 e poucos por hora, Sim. E ele acelera para chegar nessa velocidade. Quando ele está na velocidade, a força G é zero ali, né? Porque ele não está acelerando. É zero assim, é 1, Só né? que ele está o tempo inteiro acelerando, freando, só que está acelerando curva, e acelerando. Né? Então, quando você está indo para frente, acelerando, ganhando velocidade, você está reduzindo, a força G está agindo. Quando ele está fazendo uma curva, está agindo. Então é só para... E aí lembrando que o cara, ele está muito bem amarrado ali, né? Naquele cockpit. Ele está com cinto ali, ele está muito bem preso. O negócio é moldado ao corpo dele. Sim. Cada piloto, ele faz um molde pro corpo do cara no cockpit. Ele está muito bem. Só que o pescoço, eles têm até um dispositivo que eu não sei o nome, que vai aqui e prende. Tem um negocinho que prende no seu nome. Tem um nome, mas eu não me veio a cabeça ainda. Eu sei. Que ajuda a segurar um pouco, mas... De qualquer forma, o que mais sofre é o pescoço e até a questão do capacete também, que é um peso a mais. Então, tanto que os caras, uma das coisas que eles mais treinam, assim, em termos de preparo físico, é treinamento de musculatura do pescoço. E aí desgasta o cara, e aí ele, respondendo a Amanda, né, vai contribuir para um desgaste físico. Bastante desgaste físico. Em princípio eu estava imaginando a força G que ela estava se referindo ao bólio inteiro, assim, tipo, que seria sinônimo de downforce, não? Não, é a questão de acelerações e desacelerações e em curva a questão centrípeta. É o que o Mário estava explicando. É o que te joga fora do banco quando você está sentado atrás e o cara dirige mal. Você sente isso.
Então, quando a gente está num carro um pouco mais rápido, a gente começa a sentir, opa, colei no banco, se você freou, se é jogado para frente. Se você for passageiro do carro do Pedrão na estradinha da Vibraz e estiver sentado no banco de trás, é o efeito que a gente sente. Mas chega rápido. Lembra? É o mais rápido. O Pedrão até freia com o pé esquerdo, ele pilota igual um carro de Fórmula